Resolução CONAMA número 001, de 23 de janeiro de 1986. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 48 do Decreto número 88.351, de 1º de junho de 1983, para efetivo exercício das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo decreto, e considerando a necessidade de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, resolve. Artigo 1º. Para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam. Inciso 1º. A saúde, a segurança e o bem-estar da população. Inciso 2º. As atividades sociais e econômicas. Inciso 3º. A biota. Inciso 4º. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Inciso 5º. A qualidade dos recursos ambientais. Artigo 2º. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA 1N caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: Inciso 1º. Estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento. Inciso 2º. Ferrovias. Inciso 3º. Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos. Inciso 4º. Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66. Inciso 5º. Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários. Inciso 6º. Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 kV. Inciso 7º. Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como barragem para fins hidrelétricos, acima de 10 mW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques. Inciso 8º. Extração de combustível fóssil, petróleo, xisto, carvão. Inciso 9º. Extração de minério, inclusive os da classe inciso 2º, definidas no Código de Mineração. Inciso 10. Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. XL. Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 mW. Inciso 12. Complexo e unidades industriais e agroindustriais, petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos. Inciso 13. Distritos industriais e zonas estritamente industriais. Z. Inciso 14. Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental. Inciso 15. Projetos urbanísticos, acima de 100 hectares, ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da CEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes. Inciso 16. Qualquer atividade que utilize carvão vegetal,
em quantidade superior a 10 toneladas por dia. Artigo 3º. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência federal. Artigo 4º. Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do CISNAMA deverão compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta resolução e tendo por base a natureza, o porte e as peculiaridades de cada atividade. Artigo 5º. O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais. Inciso 1º. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. Inciso 2º. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade. Inciso 3º. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. LV. Considerar os planos e programas governamentais, propostos em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos. Artigo 6º. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas. Inciso 1º. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: a linha A. O meio físico. O subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas. A linha B. O meio biológico e os ecossistemas naturais. A fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente. A linha C. O meio socioeconômico. O uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Inciso 2º. Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos, benéficos e adversos, diretos e indiretos, imediatos e médio e longo prazos, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e benefícios sociais. Inciso 3º. Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. LV. Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou quando couber,
O município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. Artigo 7º. O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. Artigo 8º. Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental, tais como coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 cópias. Artigo 9º. O relatório de impacto ambiental. RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo. Inciso 1º. Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais. Inciso 2º. A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias-primas, e mão de obra, as fontes de energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. Inciso 3º. A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto. Inciso 4º. A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação. Inciso 5º. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização. Inciso 6º. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado. Inciso 7º. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. Inciso 8º. Recomendação contra a alternativa mais favorável, conclusões e comentários de ordem geral. Parágrafo único. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Artigo 10. O órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o município terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento pelo estadual competente ou pela SEMA do estudo do impacto ambiental e seu respectivo RIMA. Artigo 11. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e do Estadual de Controle Ambiental correspondente, inclusive o período de análise técnica. Parágrafo 1º. Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação. Parágrafo 2º. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o estadual competente ou IBAMA ou, quando couber o município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário,
Promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Resolução CONAMA número 001-A, de 23 de janeiro de 1986. O Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 2º do artigo 7º do Decreto número 88.351, de 1º de junho de 1983, alterado pelo Decreto número 91.305, de 3 de junho de 1985, e o artigo 48 do mesmo diploma legal, e considerando o crescente número de cargas perigosas que circulam próximas a áreas densamente povoadas, de proteção de mananciais, reservatórios de água e de proteção do ambiente natural, bem como a necessidade de se obterem níveis adequados de segurança no seu transporte, para evitar a degradação ambiental e prejuízos à saúde, resolve. Artigo 1º. Quando considerado conveniente pelos Estados, o transporte de produtos perigosos, em seus territórios, deverá ser efetuado mediante medidas essenciais complementares às estabelecidas pelo Decreto número 88.821, de 6 de outubro de 1983. Artigo 2º. Os órgãos estaduais de meio ambiente deverão ser comunicados pelo transportador de produtos perigosos, com antecedência mínima de 72 horas de sua efetivação, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis. Artigo 3º. Na hipótese de que trata o artigo 1º, o CONAMA recomenda aos órgãos estaduais de meio ambiente que definam em conjunto com os órgãos de trânsito, os cuidados especiais a serem adotados. Artigo 4º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação.